Passar um rápido histórico sobre a Unreal Engine, essa excelente, na verdade, esse excelente framework que nasceu em 1998, criado pelo cofundador da Epic Games, Jim Swain. Jim Swain para quem não sabe, ele é engenheiro na área de computação, se formou pelo MIT, grande todo-poderoso, considerado a maior instituição de ensino tecnológico do mundo. Em suma, ele criou esse motor gráfico que foi responsável pelo primeiro jogo que, pode-se dizer, renovou aquela coisa de FPS multiplayer, que foi o Unreal Tournament, lançado em 98, feito inclusive, né, a engine foi feita justamente para a produção desse tipo de jogo. Foi um grande boom, por quê? Os grandes diferenciais do Unreal Tournament não é só aquela coisa de correr e atirar, não, isso não é diferencial, isso é 6 por meia dúzia, é um pouco do de sempre, entendeu? O grande diferencial foi na parte de estratégica, tática, os levels que eram extremamente grandes, o excelente gráfico com o motor, né, da Unreal, além, é claro, que a mecânica particular de cada arma, exatamente. O grande diferencial deste jogo, através dessa engine quando nasceu em 98, foi as mecânicas de, por exemplo, arma que congela, arma que é a laser e enfim, detona apenas parte do personagem, arma que tem um timer de explosão, arma antigravitacional, arma com múltiplos tiros que inclusive ricocheteiam e colidem, fazendo aquele efeito, poxa vida, de múltiplas explosões e por aí vai. Então, quer dizer, sem contar lança-míssil, lança-granada, lança isso, lança aquilo, enfim, uma vasta gama de armas totalmente diferente do convencional, né? Além, é claro, como eu já disse a você, o multiplayer com vários diferenciais, não só os módulos já conhecidos de captura aí, né, de bandeira, mas também o Deathmatch, ou seja, o encontro mortal, que é cada um por si, né? O fato é que o Unreal Tournament revolucionou, na realidade renovou a mecânica de jogos de tiro em primeira pessoa, né? E a Unreal Engine nasceu aí em 98, realmente mostrando para que veio, ganhando espaço com força. Outra marca registrada aí do game Unreal Tournament foi os personagens bem estilizados, né? Então, ambientalização grande, inclusive foi uma das primeiras engines que começou a trabalhar com mapas muito grandes para jogos MMO e FPS. Então, assim, o legal era não só os gráficos, a física, a mecânica, como também a parte que eu já mencionei das track-tamas, né, estratégicas relacionadas à parte de arma, mas também os personagens muito bem estilizados e resolvidos totalmente aí na contramão daqueles personagens certinhos, bonitinhos. Não, era um tipo punk rock, a outra parecia roqueira, o outro parecia um bárbaro e por aí vai. Quer dizer, tinha todo um estilo que fugia ao convencional e isso para a época foi fenomenal e fez um boom, né? A engine começou a se popularizar, começou a ter grande adesão por várias produtoras, né? Eu ia falar desenvolvedoras, mas dá no mesmo, né? E no mercado indie ainda a coisa não tinha chegado, mas as produtoras de pequeno, médio e grande porte já estavam começando a usar a Unreal Engine. E aí, na nova versão, né, que aí, poxa vida, anos posteriores, a 2003, 2004, o Unreal Tournament, teve um plus, porque já era na nova versão do motor gráfico, a versão 2.0. Tipo, não só os gráficos estavam melhores, mas novas ferramentas tinham sido incorporadas, ferramentas de física, terreno, sistema de partículas, colisão, simulações de questão de intempéries como o vento, a parte de programação muito bem resolvida com o Unreal Script, entre outros elementos mais que realmente faziam toda a diferença, a iluminação bem resolvida e tudo mais. O fato é que através dos games Unreal Tournament 2003, 2004, a Unreal Engine, esse motor gráfico que hoje é o mais usado no mundo, se popularizou não só na Ásia, Oceania, Europa, Estados Unidos, Canadá. E eu, no caso, também tive um papel de colaboração, porque os primeiros cursos de Unreal Engine no Brasil foi criado por mim, onde eu estive instalando em algumas instituições técnicas. Não havia faculdade na área de desenvolvimento de games, havia poucos cursos que ensinavam a desenvolver jogos e eu comecei a criar não só o primeiro livro autorizado pelo vice-presidente da Epic Games, o Sr. Mark Ray. Eu lancei o primeiro livro, comecei a instalar cursos, né, de Unreal Engine em diferentes instituições técnicas e começamos a fazer um trabalho aí de disseminação da tecnologia.
E aí produzindo materiais como apostila, livros, instalando, na verdade implementando o primeiro curso de Unreal Engine no Brasil, na sua versão 2.0, que era chamada de Runtime, e era uma versão aí customizada para instituições acadêmicas, né, que era o uso free, sem foco comercial, mas totalmente com os recursos da versão profissional. Então eu implementei isso em meados de 2003, 2004, logo após o lançamento dos jogos Unreal Tournament, e a Unreal Engine ainda não era popular no Brasil. Na realidade, não havia nada do gênero aqui no Brasil, nem em termos de, poxa vida, curso, nem livro, nem nenhum material impresso com apostila, nada. Poxa vida, na internet então nem precisa falar. O pouco que tinha era a parte de documentação oficial da Engine e era tudo em inglês. Então eu fiz todo o trabalho de estar implementando cursos em nível fundamental e avançado, incluindo na parte de programação, envolvendo todos os elementos que você pode imaginar. Física, colisão, a parte de terreno, sistema de partículas, roupa, personagens, modelagem, veículos, etc e tal. Então assim, eu devo ter criado pelo menos em torno de 7 tipos de cursos diferentes implementados em meados deste período, tá? E a Unreal começou a se popularizar, não só a nível Brasil, mas a nível... Uma coisa que eu acho bem legal é a mentalidade da Epic Games. Ela não tem, diferente da maioria das produtoras que criam sua própria engine, não só ela comercializava e continua comercializando, só que agora é gratuita, a Unreal Engine, como ela também, poxa vida, começou a querer trazer para as instituições acadêmicas através dessa versão Runtime, essa versão 2.0, né? Então, se as instituições tiveram acesso ao Unreal Engine, inclusive ela foi a primeira no mundo a disponibilizar a sua tecnologia para que instituições acadêmicas pudessem, né, tá aí compartilhando conhecimento através do motor gráfico, que na época já estava se popularizando e era um dos mais utilizados do mundo, tá? Então assim, o legal é esse viés que eles puxaram para poder fazer um casamento com a parte acadêmica, formar futuros profissionais na sua tecnologia e disseminar a mesma. Além disso, vale frisar que a Unreal ela começou a ganhar popularidade por conta não apenas da sua forma, poxa vida, das ferramentas, por não só através dos jogos Unreal Tournament, mas também porque se começou a chegar às mãos dos estudantes e professores em diferentes instituições acadêmicas pelo mundo afora, a Unreal, o motor gráfico. E aí o que é legal? Qual foi o up da coisa que realmente fez ela bombar, vamos dizer assim? Foi o lançamento do jogo Unreal Tournament 3 em 2007. Aí sim a coisa pegou. Aí, por quê? Porque junto com o jogo vinha o editor, a versão completa e profissional da Unreal Engine, tá? Que era batizada como versão 3, depois se tornou o DK, mas eu já vou falar disso. Então você comprava o jogo, que nossa, os gráficos tinham simplesmente tinha havido um salto de pelo menos 10 vezes a qualidade gráfica em relação aos jogos Unreal Tournament 2003, 2004 para com o Unreal Tournament 3. E além disso você tinha um editor, porque a ideia da Epic, isso ajudou a viralizar, né, a tecnologia. Poxa vida, customizar o ambiente que eu gosto, né, e não só isso, poder inclusive alterar, não é só o level, né, que é o que a gente chama aí de fase do jogo, né? Não, é poder customizar personagens, a parte de partícula, que, poxa vida, que é responsável pelo borrifo do sangue, explosão, fumaça, tiro, potencializar a sua arma, enfim, você poder modificar tudo que você joga, fez com que a Unreal Engine aí se popularizasse muito mais. E aí a Epic pegou e resolveu fazer o seguinte, fazer uma versão completa, na verdade, não que a 3 não fosse, mas uma versão mais redonda e direcionada para quem realmente quer desenvolver, não a nível de diversão, mas a nível profissional, que veio a versão UDK, que é o Kit de Desenvolvimento Unreal, né? Com a UDK, que inclusive já foi free, né? Na verdade é até hoje, mas eu estou comentando já foi, porque ela começou, poxa vida, é totalmente gratuita e com apenas uma porcentagem em cima do seu projeto, caso ele fizesse um boom, tipo, faturasse mais de 100 mil dólares, né? Então o que acontece? A UDK foi lançada em 2007 e se popularizou principalmente nos centros acadêmicos. As pessoas começaram a ver aquilo uma oportunidade de desenvolver o seu próprio projeto, em especial os indies, os desenvolvedores independentes, talvez como você. Então, qual foi o grande boom? Não só ter uma tecnologia de ponta, para quem não sabe, a Unreal sempre foi uma das top mais
motores gráficos do mundo, né? Uma das engines, né? Alguns chamam de motores gráficos, que na verdade a tradução de engine é motor, tá? Então assim, um dos motores gráficos mais utilizados no mundo sempre foi a Unreal, desde o nascimento dela. Só que ela foi a primeira a se disponibilizar para pequenas, médias, grandes e em especial para os desenvolvedores independentes, os indies. A primeira a se colocar disponível, inclusive de forma gratuita, né? Então de forma free. E aí o que acontece? O UDK, né? Essa versão versão 3.0, era uma versão, vamos dizer assim, mais redonda, não só melhorada, mas enxuta, sabe? Com várias correções e que rodava, não exigia um super maquinário. Um maquinário mediano dava conta do recado tranquilamente. Então, em suma, começou a se disseminar muito mais, né? E aí, é claro, vários produtores e vários jogos que você conhece começaram a ser desenvolvidos com essa tecnologia. Quer um exemplo? BioShock, Arms of Two, Gears of War, entre muitos outros que eu ficaria aqui o dia inteiro relatando. Por exemplo, Batman, o Asilo Arkham City, toda a franquia foi desenvolvida na UDK, né? Eu tenho pelo menos aí, olha, por baixo uns 8.000 jogos. Imagina que de cada 10 jogos que você joga, cada 10, 7 foram desenvolvidos, jogos de topo, tá? AAA, 7 foram desenvolvidos com Unreal Engine. Então quer dizer, não é à toa que é um motor gráfico mais utilizado no mundo. Jogos inclusive de corrida, e aí quebrou, né, aquela mística de achar que Unreal só fazia jogos de FPS. Jogos de corrida, de aventura, estratégia, ação, quebra-cabeça, entre inúmeros outros estilos de terror. Tudo começou a ser desenvolvido com o Unreal Engine, quebrando de vez aquela mística que não, o Unreal só faz jogos de FPS. Não, muito pelo contrário, faz jogos de tudo que você puder imaginar. Tanto que nós ensinamos a desenvolver vários tipos de jogos com a Unreal Engine aqui pela Camaleão Digital, tá? Seguidamente, em 2015, outro grande boom ocorreu. A Unreal lançou a sua nova versão, a Unreal Engine 4. E aí, meu amigo, vários jogos de peso foram lançados para Xbox 360 e PlayStation 4, né? Na verdade, só corrigindo, Xbox One e PlayStation 4. Então, assim, ela foi responsável pela inserção de vários jogos aí de aventura, ação, estratégia, terror, bem como inclusive de realidade virtual, que hoje tem sido o foco muito forte e latente da Unreal Engine. Para você ter ideia, esse motor gráfico é utilizado até na NASA para simulação. Exatamente, porque acontece? As engines de games possuem uma física extremamente apurada e com isso muitos centros científicos de pesquisa e acadêmicos, como o pessoal da NASA lá nos Estados Unidos, utilizam a Unreal Engine. É verdade, amigo, é verdade. Assim, o motor gráfico ele se popularizou até no meio científico, né? O fato é que essa última versão continua sendo 100% free, acessível principalmente ao desenvolvedor independente, e no Brasil, o legal é que a Epic olhou com carinho para o Brasil. Inclusive eles vêm periodicamente aqui da palestra para convenções, simpósios, a representação da Epic Games oficial no Brasil, que participa aí de eventos como o Big Festival, a Campus Party, entre muitos outros. O fato é que eles têm sim a missão de se integrar aos centros acadêmicos, às instituições de ensino, para formar futuros profissionais especializados na sua tecnologia. O legal é que hoje todo tipo de jogo que você puder imaginar é desenvolvido com ela, e o foco de realidade virtual nunca esteve tão forte e latente quanto agora. Então assim, aí você deve estar pensando, poxa, a Unreal deve fazer ótimos jogos para computadores e consoles. Não só isso, ela é totalmente compatível para fazer jogos para mobile, não só smartphone e tablet, obviamente, mas também para diferentes plataformas, até como web. E aí vai seguidamente consoles, né? Seja Nintendo Wii U, PlayStation, Xbox 360, Xbox One, Play 3, Play 4, bem como outros tipos de console, até como o Oya. Em suma, vale a pena você estar aprendendo essa tecnologia para desenvolver, seja para PC, Linux, Mac, não importa, tá? Qual seja aí a sua praia. O importante é que essa tecnologia não só é uma das mais utilizadas no Brasil, sendo a segunda engine mais usada hoje no nosso país, como é a engine mais usada a nível mundo. Então vale a pena você estar aí acreditando nessa tecnologia, tá bom? Dúvida, entre em contato comigo, Skype, e-mail, Facebook, tá aqui meu WhatsApp embaixo, ou liga aqui na Camaleão Digital. Muito obrigado.